grandes empresas, como os grandes profissionais, os estudiosos da área, chegaram a soluções melhores. Fala aí, radizeiro e radizeira, tudo bom com vocês? Bom, chegamos então ao nosso segundo vídeo da série de Clean Code, boas práticas de programação, onde nós estamos mostrando para você como criar uma estrutura perfeita para emissão de nota fiscal eletrônica. Nós estamos fazendo um mix de conhecimento, e uma evolução, um processo gradativo de evolução. Na nossa série de PO, a gente aprendeu sobre o PO avançado, sobre interface e tudo mais, e agora a gente está colocando isso na prática, aplicando as técnicas de Clean Code e boas práticas. Então, muita gente me pergunta, Túlio, mas que boas práticas são essas? Eu já recebi e-mails sobre isso. Vocês falam tanto de boas práticas, mas aonde isso foi definido? Aonde nós temos isso? Nós temos vários livros muito legais sobre Clean Code, Então, se eu dá uma googada aí e procura sobre Clean Code, Você vai achar vários livros, várias coisas que mostram como as grandes empresas, como os grandes profissionais, os estudiosos da área chegaram a soluções melhores para o desenvolvimento de software. E isso é fantástico. Por quê? Muitas das vezes a gente fica trancado dentro do nosso mundinho e a gente não está olhando o que está acontecendo lá fora. E a gente acaba tendo muito trabalho fazendo coisas do jeito que a gente acha que é certo, do jeito que a gente acha que é legal. E pode ser legal, pode ser certo, funciona e tudo mais, mas existem pessoas dedicando a sua vida para estudar as melhores práticas de desenvolvimento de software. Existem pessoas dedicando horas e horas de estudo, E por que não nós não vamos nos, vamos dizer assim, beneficiar desses estudos e desses conhecimentos, já que eles estão publicando todo esse conhecimento. Se estudaram, se dedicaram para isso e chegaram a um consenso, é porque muita coisa boa tem lá. E nós não vamos ser ignorantes de simplesmente ignorar isso. Então, vem comigo para dentro dessa aula do Clean Code que tem muito conteúdo legal. Forte abraço e eu te vejo no final do vídeo. Mas vocês já viram agora que eu tenho uma classe de nota fiscal com todas as responsabilidades separadas, tá? Não tá mais tudo num bloco só. Geralmente o que a gente faz é o seguinte, a gente pega, cria uma função enviar nota para o Cefaz e bota tudo isso daqui aqui dentro. Isso daí vai matar o seu código, vai matar a sua produtividade. Você precisa ter as responsabilidades separadas, cada responsabilidadezinha no seu lugar, cada responsabilidadezinha divididinha, para que tudo ocorra, tudo funcione da melhor forma possível. Eu ainda vou fazer uma coisa a mais aqui. Eu vou criar o meu iNota Fiscal, que eu vou utilizar dentro do meu projeto em si, e eu vou criar assim o meu iNota Fiscal View. Olha aqui, pessoal. Isso aqui me veio até aqui agora de fazer essa questão aqui. E eu vou separar, esse camarada aqui, ele vai ficar dentro do Nota Fiscal View, tá? A minha iNota Fiscal não vê esse camarada. Eu vou dizer, que a minha classe lá, ela implementa essas duas interfaces. Ela implementa tanto a nota fiscal quanto a nota fiscal view. Essa nota fiscal view vai ser o que vai ser visível a minha view, tá? Ótimo. Então, se a gente compilar aqui, ele já não vai dar mais nenhum erro pra gente. Vamos ver? Já não deu mais nenhum erro pra gente, já está tudo funcionando bonitinho. Agora, para que tudo funcione legal, nós precisamos fazer o seguinte, o princípio da responsabilidade única. Cada classe e cada método da classe tem que fazer apenas uma coisa e aquilo que é seu objetivo fazer. Então ele não tem que fazer nada além daquilo que é o objetivo dele de fazer. Para isso, pessoal, nós vamos criar então dentro do nosso projeto de nota fiscal, para cada uma dessas funções, uma unit, uma classe separada. Tá? Uma classezinha separada, muito simples. E para isso, nós vamos utilizar, dentro da nossa interface, nós vamos colocar o seguinte padrão, esse é um dos padrões de projeto que a gente utiliza, que é o padrão command. Então a gente vai colocar aqui um iCommand, ok? Que vai nos ajudar nisso. O que essa interface iCommand tem? Ela simplesmente, pessoal, vai ter a sua assinatura e uma function, olha só, uma function, execute, para executar um comando, ok? Só isso, pessoal, só uma função para executar um comando simples, nada além disso. Então, nós vamos criar, por exemplo, nós temos aqui a nota fiscal criar. Então, eu vou criar uma unit, olha aqui, uma nova unit,
vou mandar salvar, que ela vai ser enota controller nota fiscal ponto criar. Ó, ponto criar. Tá? Eu vou utilizar aqui, pessoal, o Code Template, que é um recurso que o Delphi tem para gerar atalhos de código para a gente. Tá? Eu já falei isso em várias outras aulas. No meu caso aqui, eu vou digitar classe e vou dar um Ctrl J e ele já vai preencher para mim tudo que eu preciso. O que eu tenho aqui, pessoal? Aquela mesma estrutura que eu criei com vocês na mão, eu estou criando aqui agora através do Code Template. Se você quer saber como que eu fiz isso, responda aqui, eu não sei, aqui embaixo, em algum lugar nessa aula, nesse vídeo aqui, vai ter como você mandar uma mensagem para mim, falando, Túlio, me ensina o Code Template e aí eu te ensino, tá bom? Pra gente não perder tempo aqui. Então nessa minha classe, eu vou selecionar tudo aqui, pessoal, ó, ela vai se chamar tController, ó, nota fiscal criar, tá vendo aqui, ó? Ok? E ela vai implementar quem? Ela vai implementar o iCommand, que nós acabamos de criar lá, essa interface do comando, ó. Ctrl Shift A. Ok. Essa interface, pessoal, essa classe, ela vai servir apenas como um atalho para a gente poder dividir as responsabilidades no nosso código. Está conseguindo captar a mensagem? Eu criei uma classe de nota fiscal que tem tudo. Tudo que eu precisar da nota fiscal vai estar aqui dentro. E agora eu estou criando um artifício. Tá? Eu estou criando simplesmente um atalho para me ajudar a reutilizar o meu código. Através dessa interface de criar aqui, ó, né, eu vou poder acessar o método criar de forma independente. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Primeira coisa, nós vamos utilizar injeção de dependência. Tá? Toda vez que eu der esse new aqui, ó, eu vou passar para ele um parent, no caso aqui vai ser uma variável, do tipo inota fiscal. Ó, inota fiscal. Então toda vez que eu chamar esse cara, ele tem que implementar isso daqui, ok? Então eu vou passar aqui para o create dele, e ele vai ter uma variável fParent, uma variável privada, do tipo inota fiscal. Ó, beleza? No meu new eu passo a injeção de dependência, ou seja, essa classe ela só vai existir se a classe nota fiscal também existir, porque para criar ela eu tenho que passar uma instância de nota fiscal. Tá bom? Vou dar um Ctrl Shift Alt P aqui para ele declarar para a gente lá embaixo. E aqui, ó, quando chegar aqui no meu new, eu vou passar aqui para o meu create o parent, olha só. E quando chegar aqui no create, eu vou dizer, ó, que fParent, que é a minha variável que eu criei aqui, recebe esse camarada aqui. Legal, né? Ó, então, se eu compilar agora, pessoal, ele já vai dar um erro para mim, ó. Olha só, ele deu um erro para mim, porque ele está dizendo que o meu command precisa implementar o comando execute. Tá? Ó, nós colocamos aqui, ó, o comando precisa ter o execute. Então a gente vai copiar esse execute, vamos colar ele aqui, ó, e vamos dar um Ctrl Shift C. O que esse execute vai fazer? Ele vai chamar o método lá da nossa classe de nota fiscal. Como que ele vai fazer isso aqui, ó? Através dessa injeção de dependência, ou seja, para criar essa minha classe, eu preciso mandar uma instância. E na hora de eu executar ela, eu chamo uma função dessa instância. Então, ó, quando chegar aqui no meu execute, ó, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um result self, porque ele está pedindo para retornar o comando. Quem é o comando? É a minha própria classe, ok? Que está implementando o comando. Então, ó, result self. Em seguida, ele faz o seguinte, ó, fParent, ponto, ó, qual é o método que essa classe é responsável? Pelo método criar. Então ele chama o método criar. Então quando ele executar isso aqui, na verdade ele vai estar executando esse criar daqui. Então a minha rotina de criação da nota estaria dentro da classe nota fiscal, ok? Mesmo eu tendo uma classe separada para poder criar essa responsabilidade. Conseguiu entender mais ou menos? Vai com calma, que eu tenho certeza que isso aqui, se você conseguir fazer com que isso entre na sua mente, você tenha essa mudança de mindset, sua forma de programar nunca mais será a mesma. Vamos lá? Então, nós já criamos aqui o nosso criar. Agora eu preciso ter os outros. Agora eu basicamente vou dar um Ctrl C e Ctrl V para criar todos os outros métodos. Por exemplo, validar, enviar, gravar e e-mail, ok? Então eu vou até acelerar o vídeo para ficar mais rapidinho. Olha só, vamos lá. Vou criar aqui, vou dar um Ctrl C e Ctrl V. Vamos lá? Ó, novo agora para validar. Prontinho, pessoal. Agora temos todos os nossos métodos aqui, ó, separadinhos. Criar e-mail, enviar, gravar e validar. Todos eles, cada um tem a sua classe responsável por eles. Porém, a implementação de todos eles está em um único lugar, que é a nossa classe de nota fiscal. Então isso aqui não gerou complexidade para o seu código, porque o Túlio está dando um problema na nota fiscal na hora de enviar. Aonde você vai vir? Você vai vir simplesmente na sua classe de nota fiscal, dentro do método enviar, e vai descobrir aqui dentro desse método o que está acontecendo.
tudo separadinho, tudo divididinho, bonitinho, como deve ser, tá bom, pessoal? Então, muito simples e muito fácil. Vocês não tiveram praticamente, vamos dizer assim, nenhuma mudança com relação ao que já se fazia antes, ok? Nenhuma mudança. Perfeito, então, né? Então agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma nova classe, tá? E nós vamos implementar uma nova interface. Nós vamos ter uma interface aqui, ó, chamada iInvoker, que é igual a interface, ok? Ctrl Shift G. O que é esse iInvoker, Túlio? Esse iInvoker vai ser uma classe responsável por invocar métodos dessa interface de comando. A gente vai poder criar lista com vários comandos para fazer várias coisas diferentes dentro do nosso projeto, ok? Então, vamos com calma? Vamos lá então, Túlio. Como que vai ser a estrutura dessa classe? Ela vai ter dois métodos apenas. O primeiro método, uma function chamada add value iCommand, ok? Que vai retornar o próprio iInvoker. Opa, ó, próprio iInvoker. E nós vamos ter uma function execute, tá? Que retorna o próprio iInvoker. Então, esse camarada, por exemplo, qual é o grande segredo aqui? Por exemplo, Túlio, eu quero, por exemplo, emitir uma nota, mas eu não quero enviar o e-mail dessa nota. Então a gente vai criar uma instância do Invoker, passando para ele o método criar, validar, enviar, gravar, mas não vai mandar o e-mail. Em seguida a gente manda executar essa lista de processos, essa lista de comandos, e ela vai ser executada sem enviar o e-mail. Numa outra função você fala, Túlio, eu quero enviar o e-mail, quero fazer tudo, mas, por exemplo, a nota já foi criada, eu vou carregar uma nota. Então eu não vou chamar o método criar, eu vou sim chamar o método carregar. Então vou criar uma nova lista de comandos para encadear esses comandos, montar uma fila realmente de comandos e executar um a um dentro do meu processo de nota fiscal. Tá? Esse iInvoker, ele vai ter que ter uma classe. Nós vamos agora implementar a classe desse camaradinho. Vamos lá então, ó. A gente vai criar aqui uma nova unit, ó. E vamos mandar salvar essa unit. Vai ser enota.controller.invoker.pass. Tá? Vou criar aqui usando o code template, aquela nossa estrutura básica de classe. Ó, prontinho. Então vou ter o meu tController Invoker, tá? Usando aqui o meu iInvoker. Ok. Ctrl Shift A para ele achar para mim aqui a minha uses. E uses encontrada. Ok, achou para mim. Então o que eu vou precisar ter aqui? Eu vou ter que ter uma lista, pessoal. Vou criar minha F-lista aqui do tipo genérico, tá? Vai ser uma T-lista de quem? Uma T-lista de comandos, iCommand. Então toda classe que implementa iCommand pode ser usado aqui nessa minha lista. Ó, Ctrl Shift A para ele achar o generics para mim. Ok, e eu vou ter que ter os dois métodos aqui do meu Invoker, que é o add e o execute. Então vamos lá, vou colocar os dois logo aqui embaixo. Ó, vou dar um Ctrl Shift C. O que eu preciso fazer antes de qualquer coisa é a minha lista. Então a minha lista aqui eu tenho que criar ela aqui no meu create, ó. Já que é uma lista, toda vez que eu criar eu tenho que dar o meu create aqui para ela. E toda vez que eu destruir ela aqui eu vou chamar, por exemplo, free and new, para limpar a minha lista aqui, meu F-lista vai ser limpo aqui. Deixa eu dar um Ctrl Shift A para achar os sysúteis aqui para mim. Ok, então tá aqui bonitinho. Então eu vou implementar, então, por exemplo, o meu método add. O meu método add ele vai ter um result self, tá? E em seguida eu vou chamar minha flista.add e vou passar para ela esse valor que eu recebo aqui. Então eu vou passar para ela o meu value, ok? Ó, prontinho, pessoal. Tá? Muito simples, muito fácil. Dentro do meu execute, pessoal, eu vou fazer o seguinte, então, ó. A primeira coisa, eu vou ter o meu result self. Esse camarada é o responsável por executar os comandos que estão na lista. Eu não sei quais são. Eu vou poder adicionar quantos comandos eu quiser, fazer a estrutura que eu quiser depois, vocês vão ver isso. Mas toda vez que eu chamar invoker, executa os comandos que estão na lista, ele vai percorrer aquela lista através de um for, tá? A gente pode dar aqui um for, um pred em flista, ó. Um pred em flista, ok? Ó, e o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai varrer o meu flista, vou passar o índice para ele aqui, chamando quem? O método execute do comando. Lembra? Todos os nossos comandos aqui, ó, eles têm o método execute, que está chamando, ó,
o método lá de cima deles. Eu tenho até que corrigir aqui, não, Ctrl+C, Ctrl+V, eu botei tudo como criar, vou até alterar isso aqui, tá? Mas toda vez que eu chamar o meu invoker, prontinho, ele vai fazer isso aqui. Então, por exemplo, aqui ó, no e-mail eu vou alterar aqui do criar aqui para e-mail, ó, o gravar eu vou alterar aqui ó, para gravar, ó, prontinho, salvar, o criar tá ok, nota fiscal não preciso, validar, troca aqui ó, para validar, ó, enviar, eu vou trocar aqui para enviar, e foi. Prontinho. Então tem o meu invoker aqui já pronto para trabalhar, pessoal. Agora, pessoal, agora vem o mais fácil. Agora é mamão com açúcar, tá? Eu vou até fechar tudo, eu vou deixar só, por exemplo, aqui, vou deixar só meu nota fiscal. Cadê meu nota fiscal? Tá aqui, ele aqui, ó. Close todos os outros. Tá vendo que no meu nota fiscal aqui, pessoal, eu tenho esse método enviar nota do Cefaz aqui? Tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte nesse camarada aqui. Na hora de usar ele, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar o meu invoker, olha só. Esse camarada, sempre que eu for chamar e executar qualquer método em cadeia, eu vou usar o meu invoker. Toda vez que eu precisar executar mais de um método, eu uso ele. Porque eu vou chamar, ó, tcontroller invoker, Ctrl+Shift+A aqui, ó. Ó, Ctrl+Shift+A para ele achar para mim aqui a use do invoker. Ó, achou. Ponto quem? Vou chamar o new, tá? Para criar a minha instância do invoker. Agora, pessoal, eu vou encadear, tá, tudo o que eu preciso. Vamos botar aqui na ordem para a gente enviar uma nota fiscal. Então, o que eu vou ter aqui? O primeiro método que eu vou adicionar aqui é o método de criar. Eu vou chamar o meu método direto de criar aqui? Não. Eu vou vir aqui, ó, pegar a minha classe de criar aqui, ó, essa minha classe aqui, que ela implementa quem? Command, né? E o meu invoker está esperando receber um comando. Então, eu venho aqui, ó, vou dizer para ele, adiciona para mim, ó, essa classe, Ctrl+Shift+A aqui, ó, adiciona para mim essa classe, tá? Ponto quem, ó, ponto new, ó, e new tá esperando receber um parent, né, que é a nota fiscal. Quem é a nota fiscal? É a própria classe que eu tô mexendo agora, classe de nota fiscal. Então eu passo o self para ele. Então o que eu fiz aqui? Eu tô chamando o método eu tô chamando algum nota fiscal.criar? Não. Eu tô chamando a classe de criar, que ela é responsável por aquele método. Ela é que sabe quem ela tem que chamar. Entendeu? Eu tô passando ela pro meu invoker. E aí eu posso fazer isso com todas as minhas outras, ó. Deixa eu copiar esse camarada aqui, ó, e vou trocar, por exemplo, aqui, ó, depois de criar a nota, valida a nota para mim, chama o método de validar, ó, Ctrl+Shift+A. Ó, ele achou a use para mim. OK. Depois de validar a nota, faz o seguinte para mim, ó, envia a nota pro Cefaz para mim, ó. A nota já foi validada, então envia a nota pro Cefaz para mim, ó. Ctrl+Shift+A no meu enviar nota aqui. OK. Se não der nenhum erro, se tudo for OK no meu enviar lá, ó, o que ele vai acontecer? Ele vai chamar o próximo método, e o próximo método vai ser o método de gravar no banco, ó. Então a gente chama a nossa classe de gravar. Tá vendo aqui, pessoal, qual é o legal de você dividir o seu código seguindo o padrão do Clean Code? O princípio da responsabilidade única. Cada classe, cada método faz uma coisa só. Olha como que isso dá modularidade, dá facilidade no seu projeto dentro do seu código. E estou usando aqui um padrão de projeto chamado Command, tá? E aí, Realizeiro, curtiu essa segunda parte dessa nossa série sobre Clean Code? Bom, agora nós temos a próxima aula ainda, que vai ser o fechamento, né? Lembrando você que essa série, ela é só um pedacinho do nosso treinamento de certificação especialista em Clean Code e boas práticas de programação. E você fala, Túlio, o que é isso? Que treinamento é esse? Bom, aqui em algum lugar desse vídeo aqui vai ter o link para você acessar a página e conhecer mais sobre o treinamento de Clean Code, se você quiser se aprofundar ainda mais. Mas fique com a gente, porque amanhã sai o nosso terceiro e último vídeo da série com mais conteúdo legal para você. Então, forte abraço e eu te espero amanhã nesse mesmo horário.